All right, I see everybody entering. Estou Hello, vendo que everyone. todos estão entrando, sejam My name is bem-vindos. Rubika Meu Sivakumar, nome é Rubiga and I'm a program Sivakumaran, coordinator at eu Open sou Partnerships. coordenadora de programa Today is the fourth panel session in a e series hoje of temos five o panel quarto sessions as part painel of numa the série de European 5 painéis que é Symposium on parte do Open Simpósio Financial Institutions. Internacional do Banco If Mundial you are sobre interested in instituições learning financeiras more about cooperativas. the Se previous quiserem sessions saber and mais the sobre as outras remaining sessions, sessões e please follow também se the link cadastrarem para as provided in the próximas slides that sessões, we will podem also seguir o try link que to está no post this in the chat slide. later on. Nós vamos colocar o Just a link few no announcements I'd chat like to depois make before também. we begin. We are Algumas, offering simultaneous translation, algumas so if you instruções simply para a click the icon organização. on the bottom Estamos of your oferecendo screen interpretação and select simultânea, the basta preferred clicar no language. ícone do So we globo na parte have inferior da tela e simultaneous escolher o English, idioma. Spanish, Nós French, temos and inglês, Portuguese. espanhol, francês e There's português no dia also de a hoje. Q&A option if you Também prefer. temos Your a microphone aba de will Q remain e A muted para throughout the whole perguntas. session. Seu Once the microfone Q&A goes, you ficará can post a question at any time. silencioso durante And a reunião, lastly, mas podem this fazer session is perguntas being no Q e recorded, A. so we will share the Estamos recordings gravando a possibly to the sessão website e afterwards. vamos depois And with that, I'd compartilhar like to hand it a over to gravação no Dália Meia, website do who is simpósio. E agora our passo a expert palavra à in Dália financial inclusion in Meia, Morocco, que é who is leading the session. gerente de programa Thank you, e Rubika. moderará Welcome esta everyone. Welcome to sessão. our panel. Bom We dia a are really happy todos. to have you all join us. And we are excited Estamos to have an aqui interesting hoje muito discussion with animados our com essa speakers and panelists. discussão Today, our que topic is teremos about com os nossos apresentadores. Hoje estamos trabalhando com o envolvimento de mulheres e jovens and de expanding áreas rurais cooperative financial para institutions. fortalecer e ampliar This is a as topic that's really instituições important financeiras and core cooperativas. to Esse our tema é core muito values of importante inclusion. And e we faz are parte here dos to nossos valores de discuss inclusão. E so normalmente we're nós really não looking forward discutimos to esse addressing tema, it today. portanto, estamos And let muito me just start off animados com essa with discussão de challenges hoje. and E opportunities in this estamos area. também querendo discutir desafios e oportunidades na área. Próximo slide. So first, I would like to introduce World Council on Primeiramente, eu gostaria de We are apresentar a credit o union Conselho association Mundial das which Cooperativas de established Crédito. and Nós somos uma supports associação international development e projects in implementamos financial inclusion. projetos internacionais na We área de inclusão around reach financeira. rural and remote Nós areas trabalhamos globally. com áreas We remotas e work rurais de for todo o over mundo 50 years e with já networks trabalhamos há 50 in anos. Nós temos uma 86,000 rede credit unions que and abrange mais de 86 375 mil million cooperativas de members crédito worldwide. e temos Who's mission is to lead advocacy 375 milhões de innovation membros em todo and o mundo. governance Trabalhamos com inovação, globally. defesa de causa e We have values inovação that all em people todo should e benefit governança em todo o from mundo. Nós reliable and acreditamos que sustainable todos financial devem services. ter acesso a serviços Next financeiros slide, please. viáveis Before we start, e I'd like to highlight sustentáveis. two initiatives Eu of WOCO gostaria de ressaltar duas iniciativas da by the WOCO, World desse Wildlife Conselho Federation. Mundial, que é They are very related to our iniciativas topic. lideradas pela Fundação So Mundial e que first, são relacionadas ao tema de which hoje. is the World Council Primeiro on temos a Credit Union YCUP, que é Professional o Development. Conselho Mundial para Jovens This Profissionais nas initiative has been Cooperativas. around for Essa the last 20 iniciativa já years and existe has há 20 empowered anos young leaders e ela globally in vem more than 40 empoderando countries jovens líderes working em together to 40 promote países para que eles young possam people elevar suas entrepreneurship vozes. through the Muitos program. jovens recebem And bolsas por today meio we desse have programa YCUP director e nós temos Tom aqui o Beach with us diretor attending this session, da and YCUP aqui he will be presente able to answer na any sessão de questions hoje. Ele vai about this poder depois initiative in the responder suas Q&A perguntas session. sobre essa iniciativa Thank you, durante a Tom, for sessão de joining us. perguntas. Muito obrigada, Tom, por Another estar aqui hoje. Worldwide Foundation initiative I'd like to A outra highlight iniciativa que eu gostaria de destacar é a is GWLN, Global Women's que Leadership é Network, a rede de which you are liderança familiar with mundial para as and are a mulheres. member of. Eu sou membro Has been around for dessa over 20 rede, essa years rede já existe há and 12 is anos really the e only realmente international platform é a única available plataforma internacional to promote gender equity disponível and women para leadership in the promover a cooperative liderança e a space. equidade de gênero nessa With área more das than 4,500 cooperativas de people crédito. around the Mais de world, 4.500 pessoas em todo o mundo estão envolvidas contributing nessa to the rede establishment of e over 150 active local mais societies, de 150 mostly in sociedades developing irmãs também countries, trabalham conosco so societies e in a nós francophone country, and lançamos a primeira so sociedade em um can país talk to you about francófono, que that foi em in Senegal, e depois journey. podemos conversar sobre And isso também. we also have the GWLN
E nós temos também o diretor, a diretora da GWLN, que poderá responder suas perguntas, especialmente sobre um artigo recente publicado pela GWLN, intitulado Documento Rosa, que contém um levantamento com os membros falaram sobre as barreiras que enfrentam ao procurar participar da liderança nesse movimento e também sobre o trabalho de promoção da liderança das mulheres nessa área. E podem perguntar também depois a respeito desse tema. Próximo slide. Bom, essa é a agenda de hoje. Vou apresentar os oradores, depois vou falar sobre alguns antecedentes dos temas que serão discutidos, depois teremos a discussão do painel e vamos abordar mais detalhes sobre os temas nessa ocasião e depois teremos a sessão de perguntas com os apresentadores. Depois vamos abrir a oportunidade para que o público faça perguntas e incentivamos perguntas no chat. Ou melhor, na aba de Q&A, de perguntas. Bom, vamos apresentar os expositores de hoje. A primeira apresentadora é Diato Coulibaly. Eu tive o prazer de trabalhar com ela neste último ano num projeto do WOCU, que é um projeto chamado GLI, que é um projeto de investimento com perspectiva de gênero. Além de ser assessora nessa área de gênero e inclusão financeira, Diato também é empreendedora e fundou uma produtora agrícola, agropastoral, e ela trabalha com mulheres no Senegal. Ela tem muitas experiências nesses temas de hoje. Estamos animados para ouvi-la. Próxima expositora é Patrícia Pérez Guerra. Ela é gerente-geral de uma cooperativa financeira na Colômbia, chamada Microempresas da Colômbia. Também estamos muito animados com sua presença. Ela tem muita experiência nessa área de microcrédito e cooperativa financeira. Ela já trabalhou com a WOCU antes, num projeto de alguns anos atrás, e vamos conversar sobre essa parceria e sobre a experiência em geral dela nessa área de inclusão financeira, especificamente no caso de mulheres e jovens. E depois temos Manfred Alfonso Dazenbrock, que é presidente da Central Sicredi no Brasil. Ele também é membro do conselho da WOCU. Temos muita sorte de ter sua presença aqui hoje. Ele já participa há muito tempo do movimento de cooperativas de crédito e já foi presidente do conselho do Sicredi, da fundação do Sicredi, e nós também estamos aqui muito animados para ouvi-lo hoje. E ele também vai apresentar dois outros convidados, Vinícius Matia e Ivete Schoffen, que são membros dos comitês de mulheres e jovens, que são iniciativas muito interessantes, sobre as quais também vamos conversar hoje. Bom, agora que apresentei os expositores, vamos abordar rapidamente os desafios que serão discutidos hoje na área de inclusão financeira, no caso de mulheres e jovens, principalmente em áreas rurais. Primeiramente, nós vemos a falta de produtos financeiros elaborados, tendo em mente a necessidade de mulheres e jovens, especialmente aqueles em áreas rurais. E os créditos tradicionais, os produtos financeiros tradicionais, não necessariamente consideram as barreiras específicas, sejam jurídicas, educacionais ou desafios causados por normas sociais, no caso dessa população. Nós vamos falar sobre essas barreiras hoje e vamos falar sobre o que as cooperativas podem fazer para lidar com isso. O segundo desafio seria
o fato de haver grandes distâncias. Isso gera implicações na área do tempo, transporte. Mulheres e jovens têm dificuldade de chegar a uma agência, por exemplo, de uma instituição financeira. E há também a falta de educação financeira nessas áreas. O terceiro desafio é muito importante e é algo que todos devemos considerar. As cooperativas e em várias partes tem uma falta de representatividade, especialmente nesse caso de mulheres e jovens. Há poucos em posições de liderança e de tomada de decisão. E nós gostaríamos de discutir como as cooperativas podem melhorar nessa área. E temos alguns modelos de sucesso que podem nos ensinar algumas coisas a respeito. Temos um panorama positivo e estamos aqui hoje porque sabemos que as cooperativas podem fazer mais e têm a oportunidade de oferecer vantagens únicas aos membros, especialmente por causa de sua missão de inclusão financeira. No próximo slide, vou mencionar alguns exemplos rapidamente a respeito de como as cooperativas podem ajudar e depois os apresentadores vão mais a fundo nos temas. Primeiramente, eu vou mencionar a capacidade de oferecer produtos financeiros. As cooperativas devem pensar na elaboração desses produtos para que eles possam atender a necessidades específicas de mulheres e jovens. E aqui eu mencionaria o projeto da OCO Senegal, porque por meio desse projeto nós trabalhamos com PAMECAS, é uma rede de cooperativas do Senegal, e nós observamos que as mulheres em geral não têm patrimônio, e isso é essencial para que possam oferecer garantias para créditos, e por isso as mulheres em geral obtêm empréstimos menores ou em grupo, que são bons, mas não oferecem as mesmas oportunidades de crescimento e de aumentar o rendimento de seus negócios. Então, por meio do nosso projeto, nós trabalhamos com a PAMECAS para melhorar as condições de empréstimo, aumentando o limite de crédito para mulheres e também reduzindo as condições de garantia. E nós vamos ouvir depois mais sobre isso, sobre os desafios e os êxitos desse programa. Também é importante destacar as soluções digitais que podem nos ajudar a superar essas barreiras, ou seja, inovações que as cooperativas podem oferecer para ampliar seu alcance, o alcance de seus produtos e serviços em áreas rurais remotas. E aqui eu destaco a microempresas da Colômbia porque eles tiveram muito sucesso no oferecimento de serviços financeiros digitais e também treinamentos para empreendedores, desenvolvedores de negócios, especialmente em áreas rurais e remotas. A Patrícia vai falar um pouco e especificamente sobre o programa Cooperativa Semente Rural, Semilla Rural. Essa iniciativa é de assessores financeiros que vão a essas áreas rurais usando dispositivos digitais para que a população possa se conectar aos serviços. Ela vai falar mais sobre isso em outro momento da sessão. Também há correspondentes bancários, que são negócios locais que funcionam como pontos de serviço para a população, para que a população possa realizar transações mesmo estando longe de uma agência física.
é uma abordagem muito interessante, inovadora, e nós queremos realmente saber mais detalhes sobre isso. E, por fim, vamos conversar sobre o importante papel das cooperativas no empoderamento de mulheres e jovens nesse movimento das cooperativas. E hoje, o Manfred vai falar sobre as iniciativas do Sicredi, vai falar sobre os comitês de mulheres e jovens que estão envolvendo jovens e mulheres para que eles se tornem visíveis e para que participem da realização de mudanças dentro desse âmbito do movimento das cooperativas. E nós temos hoje a sorte de ter representantes desses comitês aqui hoje. Vinícius é um membro do comitê de jovens, mas ele é também líder nessa área. Ele é um coordenador, ele tem um histórico muito interessante, ele é agrônomo, é um aluno do doutorado na área de desenvolvimento rural, e nós estamos muito curiosos para ouvir o que ele tem a dizer. E também, da mesma maneira, a Ivete é líder nessa área, ela foi a primeira mulher membro do conselho da cooperativa, ela também é produtora rural, ela é aluna de pós-graduação na área de relações interpessoais e também estamos ansiosos por ouvi-la e ouvir sua experiência no Comitê de Mulheres. Eles vão falar sobre isso depois, em outro momento na sessão. E o Manfred também participará dessa parte. E com isso, concluo os antecedentes do tema para esta sessão e podemos passar para a sessão de perguntas após essas descrições. Primeiro, vamos começar com Diato. Ela trabalha conosco no projeto de Senegal e ela observou que as condições de crédito podem ser melhoradas para atender às necessidades de mulheres nas áreas rurais. E, Diato, da sua perspectiva como empreendedora, que trabalha com mulheres e jovens em áreas rurais, no seu dia a dia, será que você poderia falar um pouco sobre onde você vê oportunidades de cooperação financeira e como podem abordar esses desafios enfrentados por mulheres e jovens em áreas rurais? Jato, seu microfone está desligado. Obrigada, Dália. Agradeço a apresentação. Fico feliz de ver os colegas aqui, apresentadores. Senhoras e senhores, tenho a satisfação de participar desse painel. Fico muito feliz por falar desse tema de empoderamento das mulheres, jovens. Como empreendedora e consultora na área de gênero, eu percebi que devemos mudar a mentalidade nessa área. Isso é necessário para enfrentar os desafios. Isso é parte do nosso projeto de perspectiva de gênero. Se quisermos trabalhar com populações vulneráveis, temos que trabalhar com mulheres. Nós temos que abrir espaços na área da governança, na área onde são tomadas as decisões. Isso é necessário para que as coisas funcionem. Portanto, o primeiro passo é dar mais responsabilidades de alto nível para mulheres membros. Quando falamos de cooperativas, as mulheres também são partes. As mulheres precisam influenciar decisões, precisam estar nos níveis mais altos. Onde isso acontece, há mais acesso e mais facilidade. Mais facilidade na implementação de soluções financeiras e não financeiras para mulheres clientes. No caso das cooperativas, em geral, as pessoas olham alguns parâmetros e trabalham internamente
mas não necessariamente fazem uma análise de necessidade para gerar soluções inteligentes. Então, se mulheres estão implicadas na governança e na gestão, haverá uma orientação de gênero em todas as atividades. E as mulheres também terão um foco maior num sistema que gera melhores dados de gênero, porque são os dados de gênero que nos ajudam a entender o ciclo de vida das mulheres, momentos críticos, onde devemos estar e onde devemos encontrar essas mulheres. E isso é um primeiro passo e que as cooperativas devem entender. Depois de termos tudo isso, também é importante treinar os funcionários, realizar programas de capacitação, porque oferecer serviços para mulheres é diferente de oferecer para homens, porque as mulheres têm a tripla carga de trabalho. Nós sabemos que há questões econômicas, sociais, que afetam as mulheres. E nós precisamos oferecer certos acessos. Portanto, precisamos de um pessoal na linha de frente dedicado para o relacionamento com as mulheres. As mulheres valorizam esse relacionamento, elas são mais leais quando há agentes que trabalham de perto com elas. Então, esses funcionários da linha de frente precisam estar treinados, precisam ser profissionais, precisam entender bem esse ciclo de vida das mulheres, precisam entender de que elas precisam, onde esses serviços devem ser oferecidos e como as soluções devem ser adaptadas. Isso é muito importante. As cooperativas também devem ter um lobby e associações profissionais, porque o que limita as mulheres em geral são garantias e depósitos ou calções, porque as regras dos bancos centrais para as cooperativas criam um impacto no acesso das mulheres, porque as mulheres muitas vezes não têm propriedade, não têm bens, como no mesmo, na mesma proporção que os homens. Depois eu vou falar de mais detalhes sobre os programas. Muito obrigada, Dália. Obrigada, Diatu. Realmente, essa resposta foi muito completa. Espero que todos estejam fazendo suas anotações. Depois vamos voltar com perguntas também do público para entrar mais em detalhes sobre esses temas. Agora, gostaria de oferecer a palavra à Patrícia. Patrícia, na sua opinião, com base na sua experiência, poderia nos dizer como as cooperativas financeiras podem garantir que seus produtos financeiros são adequados a mulheres rurais e jovens na área rural? E quando estiver respondendo isso, talvez pudesse falar também um pouco mais sobre a sua cooperativa financeira e como estão trabalhando para abordar essas dificuldades. Bom dia, agradeço o convite para esse painel tão importante. A Microempresas da Colômbia sempre considerou que o empoderamento da mulher é muito importante. Nós trabalhamos com o OCO há um tempo. Tínhamos um programa com o Banco de Oportunidades, um programa do governo nacional. Nós nos inscrevemos e consideramos que podíamos trabalhar com esse tema mulher. A mulher é muito importante para nós. A Microempresas da Colômbia nasceu pensando nas mulheres, pensando que deveria gerar uma renda adicional para sustentar o domicílio. E foi aí que começamos a desenvolver um programa de microcrédito voltado para mulheres. 76% dos nossos associados são mulheres e 64% vive em áreas rurais. Então, essa é a oportunidade que temos de alcançar as mulheres nas zonas rurais. Nós temos um programa chamado Semente Cooperativa, ou Semilla Cooperativa, em espanhol. São mulheres
na área rural que participam desse programa. Elas não podiam ir a uma agência, as agências podiam estar próximas, mas era difícil de chegar. Foi dito anteriormente algo a respeito. As áreas são remotas, as mulheres têm horários diferentes para receber atendimento. Então, um programa especializado pensando nas condições das mulheres foi algo importante para que pudéssemos estar nas áreas rurais. Nós nos reunimos com as mulheres às 4 da tarde, numa área aberta, e o primeiro contato foi com essas mulheres e trabalhamos com capacidades, procurando desenvolver as capacidades, como, por exemplo, visibilidade, perder o medo de falar, saber que outra mulher está acompanhando também nesse caminho e que amanhã nós vamos poder ajudar essa outra mulher, ou seja, ter também um projeto produtivo como um armazém e uma granja ou qualquer coisa que pudesse ajudar no sustento das famílias. Então, esse programa procurava alcançar as mulheres, oferecer ferramentas, mas a instituição precisava se fortalecer por dentro e pensar, o que nós vamos fazer? E nós criamos um dispositivo. Então, quando o assessor ia acompanhar as mulheres nesse programa, havia atividades muito agradáveis, havia um jogo que era usado para ajudar na expressão. Nós começamos assim. Nesses eventos de campo, nós, as mulheres compareciam com crianças, porque elas não tinham com quem deixar. Era tudo muito agradável, portanto. As crianças também estavam lá durante a discussão e observavam como tudo funcionava. Havia brincadeiras e nós tínhamos que discutir os temas e nos reunir. Foi assim que começamos. Começamos a pensar em como poupar, como pensar no futuro, como criar um negócio, como posso trabalhar com a minha vizinha para criar um empreendimento. Tudo isso foi muito importante. Então, nós criamos um dispositivo para a área e em tempo real. Então, eu ofereço dinheiro, recebo um ticket e entrego. E eu sei que eu tenho 10.000 pesos, 20.000 pesos numa conta. Qualquer coisa que eu tivesse poupado, eu podia ver. Isso dava tranquilidade para as pessoas. E aí nós vimos que não era só uma questão de criar condições em campo, mas de dar tranquilidade às pessoas. As pessoas precisavam ver o que elas tinham. E aí criamos os correspondentes bancários. Nós não tínhamos agências em todos os municípios e o correspondente fazia esse trabalho. Nós temos 127 correspondentes, quase todos são mulheres e trabalham em lojas, drogarias, açougues e vários lugares. Nós criamos um dispositivo para tanto, para que o cliente pudesse chegar para fazer um saque, porque, digamos, a pessoa tem dinheiro, mas quer ver e quer ter acesso a esse dinheiro. Então, o poder de saque era muito importante. Então, nós criamos um dispositivo para os correspondentes e é difícil ter também um monte de cartões nessa situação. Portanto, nós criamos um cartão, ou melhor, uma senha de 4 dígitos. As mulheres chegam no local, podem sacar seu dinheiro, podem pedir crédito. E depois nós pensamos em como alcançar essas mulheres, chegar a áreas remotas sem depender de uma agência, porque as mulheres às vezes não podem se deslocar. E aí, na área digital, nós criamos um ecossistema que é enorme. Criamos um aplicativo
E nesse aplicativo, com o uso de um telefone, eu posso ter um crédito digital, eu posso ter uma poupança, eu também posso criar uma poupança, por exemplo, para os estudos dos meus filhos, e as mulheres sempre se preocupam com isso, portanto, há poupanças especializadas. Eu posso fazer tudo isso pelo aplicativo. Então, isso foi uma inclusão, porque a instituição pensou em programas específicos para as mulheres e está aberto para todo o público, mas estamos pensando nas mulheres ao desenvolver esses produtos. Precisamos desenvolver essas capacidades para visibilizar as mulheres e foi assim que pensamos nessas ferramentas, oferecendo as mesmas oportunidades. Foi isso que fez a microempresas para poder se aproximar mais das mulheres em zona rural. Muito obrigado. Thank you, Patricia, very much. Muito obrigada, Patrícia, pela sua apresentação. Parabéns pelo trabalho todo que fazem e tudo o que conseguiu fazer a sua organização em termos das necessidades das mulheres rurais. Muito obrigado. Vamos voltar a você para ouvir mais detalhes. Eu agora gostaria de dar a palavra ao Manfred para a próxima questão. Eu gostaria de perguntar ao Manfred, na sua opinião, quais são as vantagens de incluir membros diversos e líderes, sobretudo, eu falo aqui de mulheres e jovens, nas cooperativas financeiras. E explique-nos um pouquinho os comitês de mulheres da Sicredi. Nós estamos muito animados aqui, esperando a sua pronunciação. Saudar a todos, principalmente a você, Dália, a Rúbica, mas também prazer ter ouvido aí a colega de Senegal, de Atu, também da Colômbia, a Patrícia, e agradecer o Oco, né, pelo convite, né. Inicialmente eu quero dizer, né, Dália, que nós somos um sistema Sicredi formado por 108 cooperativas no nível do Brasil, no modelo confederativo, e temos uma fundação, somos organizados em 5 centrais e temos mais de 5 milhões de membros associados, né. Dizer que estão comigo nesse painel também um jovem associado da cooperativa do Sicredi, e que também é membro do comitê, coordena um comitê, o Vinícius Tematia, ele vai falar logo na sequência, tem raízes rurais, né, pela sua história, como você já bem apresentou, e também é uma mulher associada do Sicredi com raízes rurais, né, a Ivete Leila Sauershofen, que também já é conselheira da cooperativa. Depois elas vão dar o seu testemunho, né? Acho que fica mais simples a interpretação. Como nós temos mais de 100 anos do Sicredi, mas nos últimos 20 anos nós ganhamos tração. E não se distanciamos do ideal dos fundadores, isso é algo importante para nós, né? Que foram as cooperativas de crédito. Nós também somos integrantes do Pacto Global da ONU desde 2019 e também somos integrantes, né, do movimento do Oco há 20 anos, há um bom tempo já, né? E para manter essa mentalidade dos fundadores, né, nós reforçamos um ponto forte do Sicredi, que é o agronegócio, voltado aí ao meio rural, incluindo todas as, especialmente pequenas comunidades, as mais distantes, né? E estimulamos lideranças rurais a se somarem a essa causa. Nós hoje já temos público rural e urbano, mas estimulamos essa liderança a se posicionar. Via nossa Fundação Sicredi, nós criamos um programa chamado Comitê Jovem, né, para estimular a liderança jovem, inspirado no movimento global dos jovens líderes do Conselho Mundial, da WOCO, né, o ICAP, e também o Comitê Mulher. O Comitê Mulher é inspirado no movimento global das mulheres líderes, né, foi fundado lá em 2009. Né, e para isso, né, eu peço agora, né, para rodar os 2 vídeos que nós elaboramos, do Comitê Jovem e do Comitê Mulher, e depois eu vou pedir aqui para o Vinícius e para a Ivete contar a sua história. Então, por favor, se puderem rodar os 2 vídeos. Mais do que rede social, ter um propósito. Mais do que curtir, se engajar. Mais do que compartilhar, cooperar com o outro. Mais do que tecnologia,
uma forma de transformar o mundo. Os jovens sempre são protagonistas nas transformações sociais e cada vez mais se relacionam com organizações modernas e alinhadas aos seus valores. O Comitê Jovem Sicredi surgiu em 2015 para fomentar o cooperativismo, a liderança e o protagonismo social entre vocês, jovens associados. Mas como o mundo muda cada vez mais rápido, o Comitê Jovem também se transformou. Para incentivar e orientar você, a etapa formativa do programa possui uma metodologia moderna e dinâmica, com encontros e atividades realizados em 18 meses, ao longo de 2 anos, que contemplam 4 perspectivas: linguagem acessível, para um aprendizado moderno e descomplicado, pílulas de conteúdo, cada aula é uma micro-jornada de aprendizagem, desafios reais, todas as atividades oferecem aprendizado na prática, colaboração entre os membros, dinâmicas e desafios pensados para conectar os participantes entre si, trabalhando os seguintes temas: cooperativismo e educação financeira, liderança e protagonismo, exploração e prototipagem, autoconhecimento e propósito, sustentabilidade e impacto positivo, empreendedorismo e inovação, voluntariado. Além disso, o programa terá a parceria da Junior Achievement por meio da iniciativa JA Startup, apoiando você na construção do seu projeto de inovação. Você também terá a oportunidade de participar dos summits regionais, para trocar ideias e experiências com jovens associados de outros comitês. E para fortalecer ainda mais o seu desenvolvimento, o programa terá uma novidade que fará toda a diferença: a prática da mentoria. A partir de encontros com mentores voluntários, que poderão ser colaboradores do Sicredi, coordenadores de núcleo ou associados da comunidade, você desenvolverá habilidades para transformar suas ideias em futuras startups. Você também será incentivado a inscrever seus projetos no Y-Cup, iniciativa global para jovens das cooperativas de crédito do mundo inteiro, que tem como premiação uma bolsa de estudos anual oferecida pelo OCO para promover e envolver a próxima geração de líderes de cooperativas de crédito no movimento internacional. O Comitê Jovem Sicredi é uma oportunidade para ajudar você a chegar aonde deseja. Nós estamos prontos. Só falta você. Vamos juntos? Ok, podemos rodar o próximo já? Existem mulheres capazes de pensar o que ninguém pensou, de imaginar o inimaginável, de realizar o que jamais havia sido realizado. Elas têm o poder de mudar o mundo. Elas são como nós, carne, osso, sentimentos, ideias, e conquistaram o reconhecimento com dedicação, força, coragem e perseverança. Porque toda mulher pode fazer a diferença no mundo à sua volta, desde que tenha acesso ao necessário para realizar os seus sonhos. Com o propósito de inspirar, empoderar e preparar as mulheres para enfrentar e vencer as barreiras e desafios impostos pela sociedade, surgiu o Comitê Mulher, programa com finalidade educativa que busca promover a equidade de gênero, empoderando as mulheres a participarem de forma mais ativa e com mais protagonismo nas suas comunidades. O programa de formação Comitê Mulher é norteado por eixos temáticos com conteúdos relacionados à liderança, cooperativismo, comunicação e empreendedorismo, sempre com foco no papel das mulheres. E proporciona às membras integrar uma rede global de mulheres para a troca de ideias e experiências que possam ser aplicadas nas comunidades locais, possibilidade de participar de intercâmbios e conferências, ter acesso à plataforma digital da Rede Global de Mulheres Líderes e da Sister Society Brasil, e experimentar o sentimento de pertencer a uma causa maior que congrega mulheres ao redor do mundo. Afinal, a igualdade de gênero é fundamental para alcançarmos uma sociedade mais justa. Obrigado por ter rodado aí os vídeos, espero que tenha sido compreendido. E agora eu vou convidar o jovem Vinícius, né, para a sua apresentação e fala. Obrigado, Vinícius, por estar com a gente aqui. O microfone e a tela é sua.
Muito obrigado, Manfred. Bom dia do Brasil. Meu nome é Vinícius Matia. Eu sou um jovem rural. A minha família trabalha com a agricultura, produção de grãos, principalmente soja, milho. E eu já conhecia e já havia trabalhado com outras cooperativas, mas uma maior aproximação com o setor aconteceu em 2016, quando eu fui convidado a me associar e ser voluntário do Comitê Jovem da Sicredi. O grupo ainda estava começando e ninguém entendia muito bem o que a gente ia fazer exatamente, mas o modelo de trabalho da Sicredi é muito colaborativo e nós mesmos, jovens do comitê, junto com empregados da cooperativa, fomos formando a nossa caminhada e fortalecendo o grupo. E fazendo parte do Comitê Jovem desde o seu início, eu percebo que nós passamos por algumas diferentes fases que nos fizeram chegar ao que nós somos hoje. Nós tivemos inicialmente uma etapa de formação sobre o cooperativismo, o sistema de trabalho da Sicredi, seus produtos e serviços, a educação financeira e muitos outros assuntos importantes para a nossa formação. Nós também realizamos muitas ações voluntárias em prol da nossa comunidade local e fomos incentivados a realizarmos projetos que impactassem o nosso meio e também fomos aproximados da gestão da nossa cooperativa, pensando em nos prepararmos para assumir cargos de liderança. E foi nessa sequência de aprendizado e protagonismo que eu, motivado pela cooperativa Sicredi, desenvolvi um projeto na minha comunidade em 2019 que tinha o objetivo de promover, né, os agricultores familiares do município por meio da produção de alimentos saudáveis para as crianças nas escolas. Este projeto foi reconhecido como relevante entre as cooperativas regionais e foi indicado para a apresentação no Y-Cup, que é o programa de liderança de jovens líderes que foi apresentado pela Dália. Eu sugiro que vocês visitem e conheçam a página do programa na internet. E eu fui um dos 3 ganhadores na edição de 2020 durante a Conferência Mundial da VOCO. Isso fez com que o meu trabalho ganhasse um reconhecimento global e hoje eu me conecto com jovens líderes do mundo todo para contar a minha história, para representar a Sicredi e influenciar cada vez mais jovens e mais cooperativas a integrarem este movimento. Este ano tive a grata satisfação de ser palestrante em um dos painéis da Conferência Mundial de Cooperativas de Crédito, e hoje tenho a nova oportunidade de falar com vocês neste evento internacional. Também neste ano eu já assumi uma nova função de liderança na minha cooperativa e pretendo continuar por muitos anos crescendo e contribuindo para que ela ajude, né, muitas pessoas a prosperarem em suas vidas. Então, baseado no que eu recebi de oportunidades da Sicredi e o que eu atingi até hoje, eu tenho certeza de que este movimento pode contribuir com muitos outros jovens no Brasil e no mundo, e é fazendo com que os jovens passem a participar desde então da gestão e das decisões das cooperativas, que iremos garantir a perenidade do nosso negócio, a inclusão, a diversidade, com uma qualidade satisfatória para as nossas organizações. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar participando deste painel. Obrigado, Vinícius. O Sicredi é muito grato pela sua liderança influenciadora. Tá? Muito obrigado. Eu quero agora convidar a senhora Ivete Leila Sauer-Schoffen para a sua apresentação e fala. Ivete, muito obrigado por estar com a gente aqui, por despender a tua energia, né? Deixo contigo agora o microfone e a tela também. Bom dia a todos, obrigado, seu Manfred, pela oportunidade. Eu sou Ivete Schoffen, sou agricultora, eu trabalho na propriedade onde nós temos as atividades da produção de grãos, como milho e soja. Temos também a piscicultura e a suinocultura. O cooperativismo está presente na minha vida desde a minha infância. Meu pai sempre foi um líder muito atuante no cooperativismo e nas comunidades. E seguindo seu exemplo, já aos 13 anos, eu ingressei num comitê de jovens de uma cooperativa agrícola e industrial, com a qual até hoje nós comercializamos a produção da nossa propriedade. Anos depois,
eu passei a fazer parte de um comitê feminino desta mesma cooperativa. Lá eu tive a oportunidade de, por vários anos, ser a presidente da associação desses comitês femininos, que envolvia cerca de 600 mulheres rurais. Então, nós desenvolvemos atividades, eventos, cursos e palestras para promover a integração e o desenvolvimento dessas mulheres agricultoras e trazê-las para participar mais ativamente do dia a dia da cooperativa. Já em 2018, com a formação do Comitê Mulher aqui na Sicredi Aliança, eu recebi o convite para fazer parte como voluntária deste comitê. E, para minha surpresa, já naquele mesmo ano, eu fui eleita como a primeira coordenadora do Comitê Mulher. Ser coordenadora me proporcionou participar de vários eventos organizados pela nossa central, eventos de outras cooperativas singulares, onde eu representei o meu comitê e a minha cooperativa. Em um desses eventos que eu participei, nosso presidente Manfred nos colocou que o objetivo da formação do comitê era a formação de lideranças, buscar a diversidade e a inclusão das mulheres na gestão da cooperativa. Ele até fez uma analogia muito legal e que eu nunca me esqueço. Ele disse que diversidade é convidar para a festa e inclusão é chamar para dançar. E o Comitê Mulher me chamou para dançar. E eu subi ao palco, porque o comitê ele é um espaço democrático de informação, de aprendizado, de conhecimento, de desenvolvimento pessoal e de formação de lideranças. Então, essa oportunidade, nós mulheres, nós tivemos através do Comitê Mulher na nossa cooperativa. E esse movimento todo, ele aumentou ainda mais aquele sonho que eu tinha de fazer mais pelo próximo, de ajudar as pessoas. E então, em 2019, eu me coloquei como candidata a coordenadora de núcleo, fui eleita, e para minha grata satisfação, nesse ano de 2021, eu fui eleita a primeira mulher conselheira de administração da Sicredi Aliança Paraná São Paulo. Eu dei voz às mulheres junto à gestão da cooperativa. Sei que ser conselheira tem seus desafios e muita responsabilidade. Para mim, vai bem além de uma função do estatuto. Eu tenho o papel de motivar e de inspirar outras mulheres a buscar o seu espaço, a fazer a diferença, a contribuir com as suas habilidades e com as suas capacidades no fortalecimento e na perenidade do cooperativismo de crédito, bem como das comunidades onde nós estamos inseridas. A inclusão das mulheres na governança do cooperativismo é de fundamental importância para que juntos nós possamos construir uma sociedade mais próspera. Juntos, homens e mulheres, nós somos mais fortes. E eu gostaria de deixar um recado muito especial a todas as mulheres que me acompanham nesse momento. Se você tem um sonho, acredite nele, lute por ele, não desista. Porque se eu, uma simples agricultora, consegui o meu espaço, você também consegue. Vá em frente. Porque o cooperativismo, ele precisa da nossa força, ele precisa da nossa disciplina, da nossa coragem, da nossa empatia e de uma boa dose de amor, para que juntos nós possamos construir um mundo mais justo e mais igualitário com todos. Muito obrigado por essa oportunidade, a organização desse evento, a Sicredi pelo convite, e conto com todas vocês, mulheres, nessa caminhada. Vamos juntas. Obrigado, Ivete, pela sua emoção, pela sua capacidade influenciadora nesse ambiente de mulher. Muito obrigado mesmo. Eu agora devolvo para a Dália, né, para continuidade e para as perguntas, né, que possam haver. Obrigado a todos. Dália, contigo. Thank you so much, Sicredi. Thank you, Ivete. Muito obrigado, Sicredi. Muito obrigado, Manfred. Muito obrigado, Vinícius e Ivete. As suas palavras foram fontes de inspiração. Muito obrigado por compartilhar conosco todas essas ideias. Espero que outras cooperativas continuem ou comecem a implementar iniciativas semelhantes às vossas. Eu agora gostaria de dizer
que, em relação à representatividade de mulheres e jovens nos conselhos de administração, nas nossas organizações, pode ser feito, por exemplo, em aplicando cotas. Seria essa aplicação obrigatória de cotas seria uma boa estratégia para aumentar a participação de mulheres e jovens? Eu começaria com a Diatu, para que ela responda essa pergunta. Muito obrigada, Dália. A sua pergunta é muito importante para mim. Quando se estabelece uma cota de representação para mulheres e jovens, isso limita a capacidade de participar e influir. O que nós notamos durante uma reunião em grupo com os membros do conselho da PAMECAS, nós notamos que em certas cooperativas as mulheres queriam participar, queriam fazer parte do conselho, mas eram os homens que eram eleitos, enquanto que em outra cooperativa de crédito havia mulheres que nem sabiam que elas podiam se candidatar para esses cargos ou assentos eletivos. Então, eu acho que seria melhor ser mais flexível, porque se impõe uma cota, às vezes até mais mulheres querem participar, mas a cota vai limitá-las. Muito obrigada, Diatu. Algum outro membro do painel quer reagir? Está de acordo ou em desacordo? Alguém mais quer responder essa pergunta? Eu gostaria, Dália, é possível? Dália. Yes, please go ahead, Manfred. Obrigado. Em frente, Marcelo. Dizer que nós também, conforme a Diatu, a gente não concorda com cota. Nós somos uma cooperativa aberta para todos, né? E nós criamos o Comitê Jovem, exatamente, desenvolver liderança, e o Comitê Mulher também para desenvolver liderança, para que elas briguem por suas posições. Mas eu vou pedir aqui rapidamente para a Ivete, ela que foi eleita conselheira de uma cooperativa, né, e responsável por um movimento, para fazer a sua fala, e depois se o Vinícius também puder defender o sonho dele, né, como é que ele está lutando para essa caminhada. Ivete, tu quer ajudar aí na questão das cotas aí, concordar ou não? Com certeza, seu Manfred. Então, dentro da nossa confederação, nós defendemos que não há necessidade de cotas para que as mulheres ocupem o seu espaço nos conselhos, bem como também como gerentes de agências, diretoras. Nós acreditamos que nós, mulheres, temos a capacidade e a competência de contribuir com ideias, com sugestões, com decisões, para o engrandecimento, o desenvolvimento do cooperativismo de crédito. Como o Diatu falou, as cotas podem limitar as mulheres. Nós não precisamos delas, nós precisamos de um espaço onde nós somos valorizadas. E posso afirmar que o Comitê Mulher é esse espaço. Ele traz a valorização da mulher na sua essência, nas suas capacidades, nas suas habilidades. Ele proporciona um desenvolvimento e faz com que a gente perceba o quanto é importante essa diversidade dentro da gestão da cooperativa, dentro da organização. Então, eu acredito que as cotas não vêm para contribuir em nada, elas podem até prejudicar o ingresso e o desenvolvimento de mais e mais lideranças femininas. Obrigado, Ivete. Vinícius, quer falar do teu sonho também, se a cota ajuda ou não? Bom, ao meu ver, o grande esforço deve estar na criação de espaços para inserção dos jovens nas rotinas das cooperativas, né? Então, apresentar esses jovens oportunidades que gerem valor pessoal e profissional para suas carreiras, né? E estar aberto para receber da melhor maneira aqueles que se dispuserem, né, a se dedicar a esse movimento. A partir do momento que se consegue reunir um grande número de jovens, e lhes são oferecidas oportunidades de iniciar uma trajetória de colaboração com a cooperativa, alguns irão se destacar, se esforçar e demonstrar, né, interesse em contribuir verdadeiramente. Então,
estes precisam ser conduzidos a uma trajetória para a gestão de uma forma qualificada e atenciosa. Criar cotas podem interferir nesse processo natural, né, para que sejam apenas atendidas as normativas e não sejam preparadas pessoas com um devido potencial de atuação. Obrigado, Vinícius, obrigado, Ivete, né? Acho que o nosso pensamento, viu, Dália, a respeito dessa visão aí de inclusão através de cotas, né? Nós não concordamos. Dália, Thank you very much, everyone. Muito obrigada a todos. Se alguém mais quiser intervir, por favor, tome a palavra. Eu penso que essas cotas limitam. Eu participei em mais ou menos 12 conselhos, e isso foi graças ao meu conhecimento. Nós, como mulheres, como jovens, temos que ser visíveis, temos que ter a oportunidade de participar e temos que saber o que é que nós vamos fazer no conselho. Quando nós temos conhecimento e quando somos visíveis, seremos eleitos e nós devemos, então, participar. Então, nós, como competências soft, temos que participar, mas vamos limitar se disserem uma cota de 4 ou 5 mulheres ou jovens, por exemplo, participando desses conselhos de administração. Nós, com base no nosso conhecimento, que devemos fazer parte desses conselhos e orientar as pessoas que deles se aproximam. Muito obrigada, Patrícia. Manelli, os panelistas já falaram sobre o que eu vou dizer aqui. Muito obrigado por ter convidado os panelistas de hoje, que são mesmo fonte de inspiração para nós. E muito obrigado a todos pelos trabalhos que vocês fazem. Os panelistas todos disseram que as cotas impedem, interrompem o processo. Eu gostaria de acrescentar apenas que o outro lado da medalha é verdadeiro, quer dizer, a nível da liderança. Quando você olha para os outros líderes e vê que todos se parecem consigo, quer dizer, são todos homens ou todas mulheres, é um problema. O grupo diretor deve representar a diversidade dos membros. É preciso, então, incluir jovens, incluir mulheres com diferentes formações, diferentes antecedentes, porque só assim é que a sua cooperativa vai se desenvolver bem e servir a comunidade. Muito obrigada, Lena. Bom, uma discussão muito interessante. Passemos agora a uma outra pergunta para todos os panelistas. Eu acho que é importante falar sobre as implicações das mudanças regulamentares que seriam necessárias para reduzir as barreiras ao acesso financeiro, ao acesso às finanças pelas mulheres e pelos jovens. Alguém quer falar sobre as implicações do quadro regulamentar? Posso falar, Dália? Gostaria. Dália, eu vejo que, no nosso caso, nós não sentimos barreiras, as barreiras escritas, impostas. O que há são vieses inconscientes, nós precisamos lutar para isso. E, para isso, né, nós criamos, né, a nossa consciência está muito clara, nós criamos os comitês, são grupos informais de apoio aos presidentes das cooperativas, aos diretores da cooperativa, às assembleias, né, para que esses comitês que criam voz, nós estamos dando palco e vez também, e que ali as ideias fluam. Então, se tem uma limitação na área de crédito, que essa discussão venha através desse canal, que os conselheiros das cooperativas, o board, seja influenciado positivamente, e que nas assembleias, né, os jovens, as mulheres, né, sejam capacitados de pegar microfone, levantar sua questão, colocar em discussão. Então, é muito mais os vieses inconscientes na nossa visão do que regras, do que barreiras impostas, né? Só que, para isso, nós,
enquanto homens, especialmente, né, Lena, nesse movimento He for She, né, nós precisamos dar espaço, nós temos responsabilidades, né, para promover essa inclusão e a diversidade, como a Ivete falou, né? Então, por isso, o nosso modo de entender, não há barreiras, as barreiras são os viés inconscientes, nós precisamos superar. É uma jornada, é uma caminhada. Parabéns ao WOCO por ter iniciado esse movimento, tanto do ICAP como do movimento da Global Women, mas também nós olhamos em direção ao Pacto Global da ONU. Nós somos hoje integrantes, nós estamos vendo mais gente falar sobre isso, na visão, inclusive, da sustentabilidade, né? Então, essa é a nossa visão a respeito desse tema. Thank you, Manfred. I'd like Muito obrigada, Manfred. E agora convido a Diatu para que ela apresente sua perspectiva sobre esse tema. Obrigada, Manfred, pela contribuição, realmente muito interessante. Esse tema é essencial para as mulheres. Nós sabemos que estruturas de supervisão impõem, às vezes, às cooperativas documentos como certidão de nascimento ou uma identidade para abrir, por exemplo, uma conta. E o que acontece com as mulheres que não têm essa oportunidade? Devemos trabalhar para ter soluções alternativas para aquelas mulheres e mulheres de áreas rurais que não têm, por exemplo, documentos de identificação. Muito obrigada, Diatu. Realmente, essa é uma barreira significativa. Alguém gostaria de comentar a respeito ou falar sobre qualquer outro assunto nessa área? Sim, eu gostaria de mencionar algo rapidamente. Muito obrigado pela oportunidade de estar nesse excelente painel de hoje. Uma barreira regulamentar, e que eu vejo no meu papel como representante regional na América Latina e também trabalhando na WOCO, é que há barreiras para o sistema de pagamento nas cooperativas, especificamente nos países em que as cooperativas estão sendo supervisadas por uma lei geral para cooperativas, em vez de por uma lei específica para instituições financeiras cooperativas. No caso dos jovens, isso limita a capacidade de elaborar produtos e serviços essenciais para os jovens hoje em dia. Eles precisam se conectar virtualmente a sistemas de pagamento para ter acesso aos produtos e serviços, dentro de redes maiores que existem dentro do país. Portanto, há um trabalho que deve ser feito no nível nacional para que as cooperativas tenham acesso a esses sistemas de pagamento que permitirão que ampliemos os nossos produtos e serviços sendo mais inclusivos. Muito obrigada, Tom. Um aspecto muito interessante também a ter em mente. Mais alguma contribuição? Muito bem. Vou para outra pergunta. Alguém gostaria de comentar a respeito de alguma ideia? Ouvimos muito já de estratégias hoje, participação de mulheres e jovens que são membros das cooperativas e também líderes. E pergunto se há outras estratégias também alternativas e que ainda não discutimos e que talvez algum de vocês queira apresentar. Podemos pensar um pouco mais a respeito. Lena, eu queria comentar a respeito de algo que foi dito no slide de abertura. Nós coletamos dados dos membros e líderes em todo o mundo para aquele artigo Pink Paper, né, o documento rosa, e o objetivo desse artigo foi examinar como indivíduos, mulheres e cooperativas poderiam implementar estratégias ou
iniciativas dentro das cooperativas. Primeiro as mulheres para elas mesmas e depois as cooperativas por elas mesmas para apoiar mulheres nesse ambiente da cooperativa. Nós temos um gráfico no documento com recomendações e sugestões. O artigo está num link no primeiro slide, as pessoas têm acesso, mas eu queria chamar a atenção para o seguinte. Um dos resultados mais interessantes foi algo que realmente me chocou. E só para explicar, eu trabalhei com a Dália nesse projeto, eu queria que todos soubessem disso. E o que me surpreendeu foi o seguinte, um dos maiores obstáculos para as mulheres e que impedia que elas avançassem era a confiança para defender seus interesses. Nós falamos de apoiar outras mulheres, mas muitas mulheres disseram que podem fazer isso com uma colega, uma amiga, mas elas não têm coragem de elas mesmas tomarem esse primeiro passo. Então, como mulheres, devemos pensar nessa confiança, como devemos levantar a mão, como a Ivete fez. Aí eu estou interessada, eu quero liderar, eu quero que outras mulheres também me sigam. E nós precisamos de mais mulheres como a Ivete, como a Diato, que entendem, levantam a mão, se sentem à vontade para fazer esse trabalho e avançam. É uma abordagem simples, mas há muitas estratégias e ideias no documento, mas eu encerro por aqui. Muito obrigada, Lena, pelo comentário. Eu gostaria de fazer uma observação, Dália, que eu acho importante, depois eu vou pedir para o Vinícius também, a Ivete, complementar, mas no movimento das mulheres, além que nós falamos, nós defendemos claramente os comitês, que são grupos de apoio informal aos conselhos das cooperativas, por exemplo, comitê jovem, comitê mulher e assim por diante. Mas tem uma coisa, né, Helena, que nós temos que lutar, é para incluir, ter mais homens defendendo, por exemplo, a inclusão das mulheres. Mais he for she. Acho que é um movimento importante conquistar mais homens. O Vinícius é um que está com a gente nessa empreita, né? Então, quando nós conquistarmos mais homens que se dispuserem a criar comitês, a abrir espaço, a convidar para dançar, como diz a Ivete, né? Nós vamos ampliar gradativamente essa consciência. Porque nós temos a visão de que apenas uma mulher no conselho, como foi dito, é um token, duas são representantes, e a partir de 30% que começa a ter voz. Então, a Ivete tem um grande desafio, ela está sozinha no conselho, ela precisa conquistar para as próximas eleições mais pessoas, né, mais mulheres para estar junto com ela. Então, Vinícius e Ivete, se vocês puderem trazer alguma ideia para ajudar nesse debate, agradeço. Sim, Manfred, eu concordo com o que você disse e, ao meu ver, a principal estratégia está na própria inclusão, mas uma inclusão que seja de fato verdadeira e não apenas de discurso. Nós ouvimos muito sobre inclusão em discursos e, às vezes, vemos muito pouco isso na prática. Então, nós precisamos de um processo que ofereça oportunidades para essas mulheres e para esses jovens, para que se insira esse público no debate, né, que faça ouvir, considerar suas ideias e contribuições, que não menospreze, né, nenhuma forma de participação na cooperativa, mas, pelo contrário, que faça o sentir bem de estar naquela função, né, naquela posição. E falando um pouco mais sobre o nosso papel enquanto jovem, no Comitê Jovem, muitos dizem que nós, jovens, somos o futuro das organizações, mas eu discordo com isso. Eu entendo que nós somos o presente e o futuro das organizações, e não somente o futuro. Nós precisamos construir hoje o que nós queremos daqui a alguns anos, né? E por isso que nós precisamos estar inclusos nas rotinas de decisões e de gestão das nossas cooperativas. E convido a vocês a conhecerem um documento que a Voco possui, que explica sobre a nossa organização do nosso Comitê Jovem, que o Thomas, juntamente com sua equipe, preparou quando fizeram uma visita aqui ao Brasil e colocaram nesse documento suas impressões sobre a nossa forma de organização do nosso programa.
Obrigado, Vinícius. Ivete, alguma contribuição? Sei que você tem várias. Né? Sim, seu Manfred. Eu gostaria de ressaltar, né, a sua colocação sobre esses homens, né, incentivarem as mulheres a fazer parte. Então, a gente vê em algumas organizações que o público masculino, a liderança masculina, ela tem pensado em alguns momentos que a mulher vem para tomar o espaço do homem. Não existe, eu digo que a liderança ela não é uma função vitalícia. Você passa por um período numa função, você constrói o teu legado, você faz uma história, e o líder é aquela pessoa que desenvolve outras pessoas, que forma outros líderes. Então, esse é o nosso papel enquanto liderança. Nós não vamos estar aqui para sempre, os homens não vão ficar sempre, as mulheres não vão ficar aqui sempre, mas nós precisamos deixar um legado. Nós precisamos motivar outras pessoas e mostrar para elas o quanto que a diversidade e a mudança é importante para a construção de um cooperativismo mais forte, um cooperativismo para todos. Ele não é de homens, ele não é de mulheres, ele não é do agro, né, do agronegócio, da agricultura, ele não é do comércio, ele não é da indústria, o cooperativismo é de todos e é feito por todos. Então, esse trabalho de inclusão, ele se torna mais magnífico, ele se torna mais majestoso, mais gratificante para nós mulheres, sermos acolhidas pelos homens, ver os homens querendo que nós participamos, vendo os homens nesse movimento de trazer as mulheres para dentro da gestão da cooperativa. Eu digo pelo meu exemplo, eu fui muito bem acolhida pelos colegas conselheiros, né? Eu tenho o meu espaço, né? Sou respeitada como mulher, como pessoa, pelas minhas habilidades, pelas minhas competências. Todo ser humano é diferente, cada um de nós pode contribuir com algo naquela função que nós exercemos. E esse é o nosso papel. Nós temos que desmistificar essa questão de gênero, que a capacidade está no gênero. Ela está naquelas pessoas que se dedicam ao voluntariado, porque o cooperativismo é um voluntariado. Ela está naquelas pessoas que querem fazer mais pelo próximo, pelo outro, que querem servir, independente de gênero. Então, a minha gratidão a todos aqueles homens que abriram as portas do cooperativismo, em especial o seu Manfred, que leva essa bandeira com tanto heroísmo e de uma maneira fantástica, que nos inspira todos os dias a prosseguir, e que eu possa também ser essa inspiração para mais mulheres e ter mais mulheres comigo. O cooperativismo é crescer juntos, não é uma pessoa só se destacar, é todos fazer juntos. E esse é o meu sonho para a minha cooperativa, ter mais mulheres participando, e para o cooperativismo e para o mundo, essa igualdade, em todos os sentidos, é fundamental para que a gente realmente possa construir dias melhores. Obrigado, Ivete. Thank you so much. This is Obrigada. Realmente uma conversa muito importante. Estou muito feliz de estar aqui. Diato, eu vi que Diato levantou a mão. Sim, Dália. Eu queria insistir na questão do assessoramento. Não é só uma questão de dar um empréstimo, dinheiro, é a questão da capacitação. Nós falamos de finanças, muitas vezes, mas para mim as mulheres merecem mais. Elas precisam de um pacote completo, liderança, elas precisam de confiança, precisam aprender a ter um pensamento independente, porque muitas mulheres estão sob a influência de maridos, de homens, por causa dessa estrutura social, e nós precisamos dessa independência das mulheres. Isso é muito importante para mim. Se elas tiverem uma atividade com renda, elas ganham muito, mas às vezes não sabem se comunicar, como comercializar seu produto, como apresentá-lo. E aí tudo se torna inútil se isso não acontece. Nós precisamos de um programa de capacitação integral e investir em tudo isso. Isso é muito importante. O segundo aspecto é que muitas cooperativas hesitam antes de trabalhar com mulheres rurais. Eles veem como mais arriscado, custos mais altos, mas nós somos evidência de que a inclusão financeira vem desses serviços financeiros. Nós precisamos de bancos sem agências, sistemas sem agências.
Nós precisamos de dinheiro móvel. Precisamos de muitos canais diferentes. Ivete também mencionou esse serviço às mulheres, inovação, proatividade, devem também ser o motor dessas cooperativas de crédito. Muito obrigada. Muito obrigada, Diatu. Agradeço a menção ao risco, porque temos uma pergunta do público para a Patrícia. Lerei aqui a pergunta. Julieta está perguntando como lidam com o risco associado ao crédito a mulheres rurais no programa cooperativo Semente. Patrícia. Muito obrigada, Julieta. O risco é igual para uma mulher e para um homem. Como instituição, temos as mesmas garantias para uma mulher e para um homem. Nós somos um pouco mais flexíveis com os valores, no entanto, porque as mulheres não arriscam tanto na hora de pedir determinados valores e temos, portanto, condições diferentes na área rural. Nesse grupo Semente, nós trabalhamos com pessoas. Então, digamos, há um projeto produtivo e aí 2 pessoas podem assinar conosco. Não estamos reforçando garantias. Para elas, as garantias são as mesmas. Nós acreditamos nisso. As condições são as mesmas, mas devemos ser talvez um pouco mais flexíveis, porque não temos a mesma experiência e a mesma bagagem dos homens ao pedirmos empréstimos. Então, trabalhávamos com os grupos assim na cooperativa Semente. Nós trabalhamos com risco assim. A minha cooperativa, que eu lidero, faz um acompanhamento que se chama Participação da Mulher na Política Pública. E por quê? Porque nós queríamos, nas áreas rurais, ver as mulheres participando dos conselhos de administração pública. E assim, nós fizemos por meio de um programa e agora temos 3 conselheiras em municípios afastados, porque trabalhamos com capacitação, acompanhamento, liderança. Como mulheres, é isso que nós devemos fazer. Precisamos de liderança e visibilidade. Para ter visibilidade, temos que ter habilidades interpessoais para mostrar o que somos. E era isso que eu queria dizer. Muito obrigada, Dália. Julieta, espero que tenha ficado claro. Muito obrigada, Patrícia. Bom, vamos tentar receber outra pergunta do público. Tem uma pergunta sobre mulheres que são líderes e também mães. E que são gerentes, por exemplo, que benefícios elas têm, bem como seus filhos, para que elas possam continuar participando ativamente. Há algumas opções, como, por exemplo, licença para a saúde, períodos de quarentena e outros. Alguém tem algum comentário a respeito desse tema? Gostaria de comentar, Dália, depois talvez a Ivete me possa complementar, mas o termo maternidade é um termo desafiador, né, que nós temos que tratar isso nas organizações e entender que isso não é uma barreira, né? Mas sim é algo glorioso, né? Uma bem-aventurança você ter na tua organização mulheres, né, que engravidam e que perpetuam, né, a humanidade, né? Então, os homens precisam conversar sobre esse tema. E nós temos, eu falo no Sicredi, um programa muito aberto. Primeiro, claro, tem uma legislação que protege, né, em termos de licença, em termos de não ter prejuízo à remuneração, a ter todo o apoio, inclusive licença paternidade também para ajudar nessa caminhada, quando você olha para o público interno, né?
para o público de funcionários, né, colaboradores, né? Então tem todo um cuidado, todo um zelo, mas também há viés inconscientes, né, que precisam ser superados. Por isso que o papel do líder é colocar esse assunto na mesa, em cima da mesa, com as mãos, inclusive, para que seja debatido e encontrado o melhor equilíbrio. Mas a melhor forma é o exemplo. Nós tivemos recentemente um exemplo nosso no Sicredi, onde um diretor ele contratou para gerente de uma agência uma mulher que estava grávida, né? Claro que aí a gente diz assim, a casa quase caiu, porque houve questionamento, mas como isso? Porque ele queria aquele talento para a sua agência para os anos vindouros, né? Por quê? Porque a maternidade ia passar. Claro que ela ia ter licença, ia ter um período, depois ia ter a licença maternidade, tinha que cuidar né, do filho e assim por diante, mas ela com isso também ganhou habilidades, né? Mas o diretor trouxe para a sua organização, para aquela agência, um talento que vai desenvolver ao longo do período. Então, essas são coisas que nós precisamos tratar abertamente e no quadro de liderança, né, Ivete? Talvez você possa comentar o quanto que é virtuoso você ter dentro do grupo, né, mulheres grávidas, ou seja, que têm filhos, a experiência dessa experiência familiar nesse seio coletivo de um conselho, nós entendemos que é fundamental. Então, é um tema glorioso, é um tema virtuoso, tratado da melhor forma, ele será muito bem quisto, né? E nós dissemos assim que o Sicredi ele é bem tratado, apesar de que ainda há viés inconscientes atuando fortemente, né, para essa superação. Mas precisamos vencer isso. Não sei se a Ivete quer complementar a experiência dela, ela que é mãe, né? Sim, seu Manfred, então, contribuindo. Esse tema da maternidade, né, dentro das lideranças, então, eu posso dizer assim, eu iniciei naquele comitê mulher, eu tinha 2 filhos pequenos, 2 e 3 anos, e eu era uma liderança, e eu conseguia tempo para me dedicar ao cooperativismo, à causa de ajudar o próximo, e uma palavra fundamental nisso que eu considero é a organização, né? Porque você precisa organizar o seu tempo, você precisa ter em alguns momentos da vida algumas prioridades, que é o ser mãe, mas você consegue tempo para estar se dedicando ao próximo também. E eu vejo assim, a importância também de nós termos mulheres com filhos pequenos nessa liderança, porque nós estamos plantando a semente do cooperativismo. Nós estamos mostrando para essa futura geração o quanto que o cooperativismo é importante. Você não vai implementar o cooperativismo num jovem, num adulto, você traz ele desde a infância. Eu sou um exemplo disso, eu cresci vendo meu pai atuar no cooperativismo, vendo meu pai atuar nas comunidades, e isso me motivou, e isso me mostrou o quanto que é importante esse trabalho do voluntariado. Eu sou a líder que eu sou hoje pelo exemplo do meu pai e também pela minha experiência como mãe. Eu tenho 2 filhos, um casal de filhos, hoje já adultos, né? Mas a minha filha é portadora de necessidades especiais. Até os 9 anos a gente assim teve muitas dificuldades com ela. Hoje ela tem autismo também. E o meu desenvolvimento pessoal, ele se deu muito pelo aprendizado de vida que eu tive como mãe com ela. Essa questão do preconceito, essa questão da diversidade, das diferenças entre as pessoas, de incluir aquela pessoa que, para alguns, não tem condições, mas eles têm sim condições. Então, essa inclusão vem na minha vida desde a minha maternidade. A importância dela, eu vivi 20 anos, minha filha tem 22 anos, eu vivi 20 anos buscando a inclusão dela na sociedade, defendendo os direitos dela, e isso eu vejo que é muito importante. Quando nós temos mães com filhos pequenos participando do cooperativismo, há momentos em que a família está reunida, nós estamos plantando uma semente do cooperativismo numa geração futura. E isso é fundamental, porque, como eu disse antes, nós não somos eternos, nós estamos aqui de passagem, e nós precisamos formar e preparar pessoas ainda melhores do que nós fomos preparados para garantir a perenidade do cooperativismo de crédito. Então, mães que estão aí com filhos pequenos, esse não é uma desculpa. Vamos lá, vamos avante, vamos organizar o nosso dia, as nossas atividades e vamos contribuir com a sociedade. Thank you so much, Ivete, for sharing this. Muito obrigada, Ivete, por essas ideias tão bonitas. Juan, do público, tem mais uma pergunta.
Na experiência dos panelistas, que medidas foram as mais eficazes para aumentar o número de membros, mulheres e jovens nas cooperativas financeiras e quais são os serviços oferecidos pelas cooperativas que são mais atraentes para esses grupos? Quem gostaria de responder essa pergunta? Em primeiro lugar. Eu gostaria, Dália, de trazer a nossa contribuição. E nós entendemos que trazer que os comitês, né, os chamados comitês de apoio que eu falei, são o grande instrumento. Mas, além disso, o Sicredi, como organização, ele também se posicionou tendo o principal programa de responsabilidade social, é o programa que nós chamamos A União Faz a Vida, que é um método de educação, onde nós temos parceria com as prefeituras e as secretarias municipais de educação para introduzir esse método nas escolas, desde o pré-primário até o nível de segundo grau, onde as crianças são impactadas, né, na visão de cidadania, de cooperativismo, de cooperação, de solidariedade, de tal forma a formar essa vontade para ser um membro associado, para ser ali na frente um membro atuante também no Comitê Jovem. No ciclo intermediário, nós temos um movimento de cooperativas escolares também em expansão, exatamente para criar esses laboratórios, essa consciência. Quando ele chegar na idade adulta, ele não tenha dúvida nenhuma de que a opção de estar vinculado a uma instituição financeira seja uma instituição financeira cooperativa. Então, ele não tendo dúvida, né, essa primeira porta de entrada vai fazer com que ele se sinta bem ambientado. A partir dali, os produtos e serviços eles são customizados, né, para esses públicos, tanto para jovens, como também, no caso, para mulheres, né. Nós temos hoje uma fonte de recursos, inclusive com fundos internacionais, né, que estão chegando e que são destinados a mulheres empreendedoras. Temos um fundo específico, né, que o Sicredi tem destinado para mulheres empreendedoras, né. Elas têm que ter tem um histórico para essa finalidade, né, e também aquelas cooperativas que têm mulheres no conselho, nós temos linhas de financiamento, que são fundos internacionais, que vêm com um custo menor, né, voltado exatamente para essa questão. Então, há estímulos mundiais voltados para isso, mas nós temos que acolher eles. Dá trabalho fazer isso, sim, mas vale a pena porque você está pensando na perenidade do empreendimento quando se estimula uma liderança jovem, né, e fazendo inclusão, gerando diversidade, está virando equilíbrio nessa força. Então, por isso que esse programa em escolas, né, para nós é um programa fundamental, que trabalha também em cooperativas escolares e cria, né, o espaço para o jovem ali ser um membro. Tanto nós chamamos os rapazes, né, e as moças, né, que quando elas chegam à maioridade, a opção delas seja por ter a sua conta financeira numa instituição financeira cooperativa, né? Então, é nessa linha que nós entendemos e compreendemos esse movimento. Thank you very much. Muito obrigada. Diatu pediu a palavra, quer intervir rapidamente, porque já estamos chegando ao fim, Diatu. Muito obrigado. Nós temos programas que identificam quais os mecanismos para aumentar a participação da mulher. Então, para nós, seria melhorar o processo de crédito. Para mulheres rurais, em zonas muito remotas, o agente de empréstimo vai conceder empréstimos em certas condições. Segunda coisa, o que nós propomos para a mulher é adaptado à situação dela. O agente de empréstimos deve considerar todas as condições. Por exemplo, um mês ou 2 meses depois, quando visitamos
Sabemos que os beneficiários que beneficiavam desses novos mecanismos, por exemplo, o calendário de repagamento revisto, e nós vimos que os funcionários, às vezes, faziam erros e tinham confusão quando serviam essas mulheres. Portanto, treiná-los é muito importante. Muito obrigado. Muito obrigada, Diatu. Muito obrigado a todos os membros do painel. Muito interessante, há muito ainda para discutir, né? Mas gostaria de agradecer a todos por terem participado, por terem apresentado as suas experiências, compartilhando conosco seus pontos de vista tão importantes. E espero que esta nossa conversa sirva de exemplo para todas as cooperativas de crédito em torno do mundo, para que elas façam ainda mais. Muito obrigada.